Boa noite. Eu quero saudar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Depois você reclama quando você vai na fundação e eu deixo você pregar. Você faz isso com o pastor Paulo aqui. Você acha que quando você vai lá eu não vou deixar você fazer? Ele chega lá e fica bravo comigo. Pastor, prega aí. Não, Ju, só vim aqui. Falei, mas você fica 5 meses quase sem mim aqui. Quando você vem, você acha que vai ouvir? Não, você vai pregar. Queridos, eu vou trazer uma mensagem hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 33. Livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 33. Quando o pastor me chamou para trazer a palavra, e também deu a palavra a ser ministrada, fica melhor ainda. Na verdade, não. Eu ministrei uma mensagem, e lá quando nós fomos na Fundação Casa em Franco da Rocha, acho que há um mês atrás praticamente, já fez há um mês, lá na unidade Tapajós, da diretora, a doutora Ana, que gosta muito do trabalho do pastor Duda, do trabalho da igreja e da equipe, e nos convidou para estar lá. E eu ministrei a mensagem nesse texto, e é um texto que eu uso sempre quando Deus toca no meu coração para pregar ele na fundação, porque tem tudo a ver com o contexto, e eu faço a aplicação tudo dentro daquele contexto que eles vivem ali, um contexto de opressão, um contexto de, é isso mesmo, aqui é o crime, aqui é bandido, aqui é isso, aqui é aquilo outro e tal, e acha que negócio de igreja não é para eles, negócio de Deus não é para eles, e a gente vai com todo amor, com todo carinho, levar uma palavra de Deus para eles, e é algo maravilhoso, porque a gente tem aquela paixão de levar uma mensagem de Deus, de esperança, porque o que eles mais têm lá dentro é desesperança, porque ninguém acredita. E eu já preguei nesse texto dezenas de vezes. E é claro que, como diz a própria palavra, a palavra de Deus se renova a cada vez que ela é aberta, cada vez que ela é ministrada. E se você se permitir ouvir Deus nessa noite, através da palavra, você também será ministrado. E o pastor falou aqui, quando nós voltamos, que Deus falou muito forte lá, com ele também, acerca desse tema, que é a história de Manassés. Vocês ouviram ele falar aqui no culto. E ele gostaria muito que eu compartilhasse essa mensagem com vocês. E quando ele falou isso, eu fui para casa orar a Deus. E desde quarta eu estou orando, porque você pregar dentro de uma Fundação Casa um tema é uma coisa. Numa linguagem, que é o que a gente utiliza com os menores ali, né? O Deninho sabe, tem uma pessoa que já frequentou a gente, sabe que é totalmente diferente. Mas trazer esse contexto para dentro da igreja, onde os problemas são outros, onde o contexto social é outro, onde a vida é outra, onde as suas dificuldades são totalmente diferentes da deles, é uma responsabilidade. Até eu falei para o pastor, você está me colocando num bico de sinuca, velho. Eu vou pedir a Deus mesmo algo para poder trazer. E é claro que, enquanto eu tomava banho, enquanto eu orava a Deus pedindo, Deus mostrou muitas coisas no meu coração. E antes de começar a ler o texto, eu quero pedir, Deus se torna a única esperança de vida para o ser humano. Deus se torna a única esperança de vida para o ser humano. E é óbvio que, quando a gente fala desse tema para a igreja, e com o conteúdo que nós vamos abordar aqui, talvez você me veja aqui na frente ministrando, e talvez você diga, o Juliano, o que ele está falando de repente é algo que ele sabe que é da minha vida, porque eu estou passando essa situação. E irmão, em nome de Jesus, eu não tenho nenhuma pretensão de trabalhar nenhuma situação específica de quem quer que seja aqui dentro, mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para nós. Então, apesar de qualquer situação de A, B ou C,
Eu quero crer que o Espírito Santo vai fazer com que você tenha a sua visão coberta com a graça de Deus, para que você não veja o Juliano ministrar, mas você veja o Espírito Santo falar no teu coração. Porque eu tenho a certeza que se você abrir o seu coração essa noite, você vai sair transformado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? A partir do verso de número 1 do capítulo 33 de 2 Crônicas diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército do céu e o serviu. Ele edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém eu porei o meu nome para sempre. E também ele edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como oferta no vale de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Mas Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor então trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Assíria, aos quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar a Jerusalém, ao seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos falar nessa noite, que o Senhor nos instrumentalize de acordo com a Tua vontade, que a palavra ministrada possa encontrar corações que eu tenho a certeza que estão sedentos pela Tua palavra, pela Tua voz, que ela possa ser um martelo a bater incessantemente nesse coração que porventura possa estar pedrado pela dor, pedrado pela culpa, pedrado por diversos sentimentos, mas que o Senhor possa moer esse coração de pedra e fazer brotar um coração de carne, desejoso de mudar e de se levantar e de glorificar ao Senhor e de fazer súplicas ao Deus. Que o Senhor possa nos falar nessa noite, segundo a Tua vontade. Amém. É normal, como eu falei, nessa atividade que nós temos com a Fundação Casa, contato que nós temos com menores infratores, pessoas que nos vê, testemunhar acerca das experiências que temos, nos perguntar se é possível uma pessoa, um jovem, que cometeu o que cometeu, se recuperar. Por exemplo, aquele jovem que
há um ano atrás, aproximadamente, 1 ano e meio, esfaqueou um casal de idoso em Pinhalzinho por conta de R$ 25, porque ele era um usuário de crack, e foi trazido à Fundação Casa. Eu o atendi dentro da sua cela, e eu conversei com ele, e ele chorava muito, dizendo: Juliano, eu não me recordo de nada do que eu fiz. Eu não me recordo de nada do que eu fiz. Me falaram que eu matei 2 pessoas, mas eu não me recordo. E o pessoal de Pinhalzinho vinha até a unidade e buzinavam e gritavam e traziam faixas querendo que ele fosse condenado, querendo que a unidade pudesse de alguma forma, os outros meninos pudessem oprimir ele. E ele desesperado dentro da unidade, até que ele foi transferido, saiu daqui de Bragança por conta da proximidade com a cidade de Pinhalzinho. Então as experiências lá dentro são muitas. E é óbvio que algumas pessoas nos procuram perguntando: você acredita que essas pessoas têm jeito? Você acredita que de repente determinados pecados que a gente possa cometer, existe possibilidade de recuperação? Porque tem algumas pessoas que acham que para alguns erros tem perdão, para alguns equívocos existe possibilidade de a gente contornar a vida e encontrar um caminho de saída. Para alguns tropeços na vida, existe possibilidade de se levantar, bater a poeira e continuar caminhando. Mas muitas pessoas acreditam que para determinados erros, que para determinados equívocos, para que determinadas ações, para que determinadas escolhas, não existe possibilidade nenhuma da pessoa conseguir se convencer do seu erro, se arrepender e mudar o seu caminho. Essa é sempre a discussão quando nós conversamos com essas pessoas que nos procuram. Essa é sempre a conversa. Juliano, eu não acredito que existe possibilidade de mudança. Você acredita? E é claro que eu respondo: pelo contrário. Olhando a priori para a minha própria vida, se eu não acreditasse que Deus pudesse fazer do ser humano uma nova pessoa, eu nem estaria pregando acerca desse Deus. Eu só prego acerca desse Deus porque eu creio, partindo de mim, que Deus pode fazer de uma pessoa assim, que você diz que não merece a graça de Deus, que você diz que não merece o céu, que você diz que não merece o perdão, fazer dele um homem novo, fazer dela uma mulher nova, fazer dele pai de família, fazer dela mãe de família, mãe de filhos, poder se casar, poder ter uma vida diferente. Eu acredito nisso, e é por isso que há quase 7 anos, ao lado do pastor, eu estou nesse trabalho. Então é claro que quando a gente fala acerca desses equívocos, é natural que a gente questione acerca de qual é o limite do perdão de Deus, qual é o limite da graça de Deus. Porque fala a verdade, irmão, quando a gente tem a consciência do erro, quando a gente tropeça, a gente tem consciência do pecado, isso é um peso enorme, isso é um peso que pesa toneladas na alma. Eu acho engraçado que essa história, que ironicamente está escrita numa crônica, diferente de todas as outras crônicas que existem na vida, diferente de todos os outros cronistas que existem, de alguns brasileiros, como Machado de Assis, como Clarice Lispector, como Nelson Rodrigues, grandes escritores. Essa crônica aqui foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Diferente das crônicas que Nelson Rodrigues escrevia na coluna do Jornal do Rio de Janeiro, essa aqui é uma crônica que foi escrita e ficou registrada na história para mudar a vida de pessoas. Fala da intervenção da graça de Deus, fala da intervenção do amor de Deus, fala de um homem ridículo, um homem medonho, um homem monstruoso, mas que por uma atitude fez o coração de Deus se esmiuçar em amor. É acerca deste homem que nós vamos falar nessa noite. Manassés, se cresce numa filosofia como nós acreditamos no nosso tempo, jamais ele viveria o que ele viveu. Porque existe no nosso tempo, e eu vejo isso muito acontecer com diversas pessoas, inclusive pessoas entre o nosso ajuntamento, que falam: eu sou assim. Pessoas que batem no peito e falam: eu tenho essa característica, eu sou assim, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu penso dessa forma, eu ajo assim, eu não vou conseguir mudar, não existe possibilidade de que a minha atitude possa ocorrer algum tipo de mudança.
E a gente vê pessoas traçarem um caminho de erro, pessoas traçarem um caminho de morte, e a gente fica desesperado com o coração na mão, tentando ou pensando que poderia ajudar de alguma forma. Mas ao conversar com determinadas pessoas, elas falam: eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, para sempre, Gabriela. Se Manassés acreditasse nessa filosofia, ele estava perdido, coitado. Por quê? Aos 12 anos, ele se tornou o rei de Israel. Aos 12 anos, ele assumiu um reinado. Jovenzinho, adolescente, assumiu agora o trono de um império gigantesco, um império em conflito, um império em reconstrução, porque o seu pai, Ezequias, tinha acabado de reconstruir o relacionamento com Deus. O seu pai Ezequias tinha acabado de reconstruir os altares para Deus, tinha destruído os altares de Balaíns, tinha limpado todo o templo, tinha voltado o culto a Deus, tinha instituído novamente o sacerdócio, tinha colocado os levitas para os seus ofícios, tinha tirado do povo toda a possibilidade que o povo pudesse se perder com os deuses dos povos que Deus levou e tirou de diante deles. Mas quando Manassés assume o reinado, Ezequias morre, e aos 12 anos ele assume o reinado, o molequinho já começou a apresentar os primeiros sinais de distúrbios comportamentais. Diz a Bíblia Sagrada que logo aos 12 anos, ele se tornou idólatra, e ele reinou 50 anos, num caminho desgraçado, num caminho de morte, num caminho de erro, num caminho aonde nenhum outro homem na Bíblia foi narrado com tamanha maldade, com tamanha crueldade como Manassés. O que fez esse homem que nós lemos na narrativa? E eu vou retomar aqui algumas ações deles, só que a gente possa melhorar aqui a nossa mensagem e trazer à nossa memória o quão mal era esse homem. Manassés, ele era idólatra. Manassés era um homem sacrílego. Manassés, ele foi introduzido aos ídolos. Ele reedificou os altares que o seu pai Ezequias tinha tirado de Jerusalém. Ele pegou esses altares dos deuses pagãos, dos povos que antigamente habitavam naquele reino, naquela região, em Jerusalém, e ele pegou esses altares e reedificou dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, da casa do qual Deus havia dito a Davi e a Salomão seu filho: esta é a casa de Deus, esta é minha casa que eu escolhi para habitar eternamente, de modo que em nenhum outro Deus será cultuado aqui, senão o Deus dos céus e da terra, o Deus dos seus pais. Ele também prostou-se em culto a esses deuses. E não somente ele, mas diz o texto que ele fez errar toda a cidade de Israel, toda a nação de Israel. Ele profanou não apenas o seu próprio culto, mas profanou o culto de todos os judeus que habitavam em Jerusalém. Diz a Bíblia, a história, que ele misturou o culto do Deus do seu pai Ezequias com os deuses pagãos. Diz a história que ele confundiu o povo. Diz a história que ele derramou muito sangue inocente. Diz a história, a Bíblia, se você ler a narrativa, que na época de Manassés, as ruas de Jerusalém, por questões diversas das suas arrogâncias, dos seus desvairios, existiam momentos na história que as ruas eram lavadas de sangue, da quantidade de homens que ele matava. Esse homem se tornou tão perverso, que não apenas ele construiu altares dentro do templo, mas ele começou a cultuar os astros. Ele começa agora a dirigir a sua vida através da astrologia. Ele então edifica altares ao Deus Sol, ele edifica altares ao Deus Lua, ele edifica altares agora a Vênus, ele edifica altar a Marte, ele edifica altares aos deuses dos céus. E mais do que isso, ele chega ao cúmulo na sua história, pela promessa de mais poder, pela promessa de permanecer e perpetuar o teu nome na história, de pegar os teus próprios filhos e sacrificar no vale de Inom, em holocausto ao deus Moloque, a um deus pagão, a um demônio,
Você imaginou o que é isso? Você pegar o seu próprio filho, levar para cima de uma pedra, amarrá-lo, pegar um cutelo, abrir-lhe a garganta, picar o seu filho em pedaços e atear fogo. E a Bíblia coloca essa palavra no plural. Não é ele sacrificou o teu filho, ele sacrificou os teus filhos em homenagem, em culto a um Deus pagão. Tamanho a loucura, tamanha a busca por poder desse homem. De modo que a Bíblia diz que ele fez o que era abominação ao Senhor. Ele fez aquilo que Deus havia dito aos seus pais através de Moisés: isso nunca farás. É inadmissível que vocês cultuem a mim dessa forma. Diz a história que se transforma um homem maligno. Talvez você está aqui me ouvindo e é uma história chocante, é uma narrativa medonha, totalmente desproporcional com o nosso cotidiano. Que texto esquisito que você escolheu para pregar hoje. E é verdade. Talvez você não tenha feito o que Manassés fez. Tem muita gente aqui hoje que de repente já adorou algum ídolo, já se prostrou diante algum poste ídolo, alguma imagem, escultura. De repente você está aqui nessa noite e por ocasiões diversas que não vem aqui ao momento, você em algum momento de desespero, em algum momento de conflito interior, em algum momento de dor, você consultou espíritos. Talvez em algum momento de desespero, de saudade, de loucura, aquela volúpia que te toma e te faz agir de maneira que você, quando recobra a consciência, diz: meu Deus, o que eu fui capaz de fazer? Talvez você já frequentou alguns lugares que fizessem alguns trabalhos, uma mandinga, dobrar alguns paninhos para conquistar um homem, amarrar o relacionamento. Talvez você já tenha derramado sal em algum lugar. Talvez você já tenha comprado uma rosa ungida. Talvez você fez um trabalho para que o seu trabalho prospere. Talvez você já foi perguntar para um pai de santo, para uma mãe de santo: o que eu posso fazer para que o meu trabalho possa prosperar? E ela te cobrou: traga um coração de bode, traga uma galinha, faça uma oferenda, traga pipoca, e o seu trabalho vai prosperar. E você fez. E talvez você carrega por conta dessas coisas uma consciência culpada. Agora, o que é engraçado é quando você olha para essas suas experiências, para essa narrativa que eu fiz agora, e olha para a vida de Manassés, você percebe que ele não fez só uma coisa. Ele não foi só em um lugar. Ele fez tudo. Aliás, ele fez tudo e mais um pouco. Ele fez tudo e mais um pouco, não uma vez, não duas. Ele fez dos 12 anos aos 50 anos de idade. Uma vida de paganismo, uma vida de perversidade, uma vida de maldade. Uma história, é quase meio século de desgraça. Imagine a esposa desse homem. Imagina a família desse homem, que maldição que não vivia. Meio século de uma consciência totalmente tomada pelo maligno. Meio século de uma consciência totalmente tomada pelos seus enganos. Meio século de uma consciência tomada por escolhas, por atitudes, por opiniões, que direcionou a vida dele a tomar escolhas que são extremamente destrutivas, não somente a si, mas para todos quantos estavam do lado dele. Todos quantos se aproximavam ao lado dele percebiam essa maldade, percebiam essa carga negativa. Você já esteve do lado de alguém assim? Está passando por determinado problema? Quando você se aproxima perto dela, você percebe
nós não mudamos de culto, estamos num ambiente cristão ainda, irmão, mas você percebe uma energia. Quando a gente fala de energia, os cristãos ficam meio cabelo em pé. E esse irmão virou meio Hare Krishna, meio hindu, né? Questão meio de energia e tal. Não, é verdade. Porque o nosso corpo fala, a nossa consciência emana, aquilo que nos habita exala para todo mundo. Tanto que Jesus vai falar lá na frente dos evangelhos que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos carregarem a perversidade, a maldade, todo o teu corpo será mau, e grande trevas habitarás. Todo mundo percebe. Engraçado. 50 anos de um coração pedrado, 50 anos de um coração duro, 50 anos de um coração corrompido, pervertido. E se isso ocorresse somente com ele, estava muito bem. Mas a Bíblia diz que ele fez com que todo Israel seguisse os seus passos. Ele fez com que todo Israel praticasse aquilo que ele praticava. Ele fez com que toda Israel se corrompesse. De modo que a Bíblia nos conta que Deus mandou profetas sistematicamente para falar com ele. Mandou e falou Deus através dos seus profetas a Manassés. Mas Manassés não os deu ouvido. Eu acho lindo a palavra de Deus, o quanto que, quando nós fazemos uma leitura cristocêntrica dela, nessa transposição do texto para as nossas vidas, nós percebemos o quanto que ela é extremamente contemporânea. Que fala a verdade, irmão, se você tivesse dado ouvido a tudo que Deus já falou com você, quantos erros você teria evitado? Se você tivesse dado ouvido, em primeiro lugar, a tua mãe. Tem gente que fala que mãe é profeta de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Porque se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria feito metade das burradas que eu fiz da minha vida. E mais, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria feito pessoas sofrerem como eu fiz sofrer ao longo da minha vida. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria feito com o meu casamento o que eu fiz. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, jamais eu tiraria uma lágrima da minha esposa. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, quantos empregos eu não teria perdido? Se eu tivesse ouvido a minha mãe, como a minha vida poderia ser diferente? A mãe é profeta de Deus. Diz o texto que Deus mandou sistematicamente homens para falar com este camarada Manassés. E ele não deu ouvidos. A vida é minha, o nariz é meu, as escolhas são minhas. Pega esse Deus e vai plantar batata. E vai para lá, sai para lá. Eu não quero ouvir desse Deus. Esse Deus não quer nada comigo. Esse Deus não me promete poder nenhum. Eu quero sacrificar, nem que seja para matar os meus filhos, a culto a Deus Moloque. Mas isso eu faço. Este Deus não tem nada comigo. Diz o texto que ele nega, que ele rejeita todas as vezes que Deus foi atrás dele para falar com ele. Quantas vezes você já rejeitou a palavra de Deus, irmão? Quantas vezes, se você tivesse dado ouvido àquilo que você aprendeu, você não estaria colhendo os frutos que você plantou? Porque se você não gosta do que você está colhendo hoje, olha para trás e veja o que você plantou. Este homem só colheu maldade porque ele plantou maldade. Este homem só colheu perversidade porque ele plantou perversidade. Esse homem só colheu corrupção na família porque ele plantou corrupção. Esse homem só colheu morte porque ele plantou morte. Será que se você tivesse dado ouvido à voz do homem de Deus, e quando diga que é homem de Deus, é homem de Deus mesmo, irmão. Não é esses profetinhas sem vergonha que a gente vê por aí, que fala que aqui é homem de Deus. Deus, se tenho crédito contigo, num raio de tantos quilômetros.
Não é esse sem vergonha não, é homem de Deus de verdade, irmão. Homem comprometido com a palavra, homem comprometido com a verdade, homem comprometido com Cristo, homem comprometido com Deus. Se você tivesse ouvido a voz do homem de Deus, talvez você não estaria sofrendo como você está sofrendo. Talvez você não estaria chorando como você está chorando. Talvez você não estaria colhendo o que você está colhendo. Conta-nos a Bíblia que Deus, que queria de alguma forma encontrar um caminho para recuperar a vida de Manassés, ser amigo de Manassés, um pai de Manassés, parceiro de Manassés, que manda sistematicamente homens para poder falar com ele. Ele põe um ponto final e fala: basta, até hoje eu fui teu amigo, até hoje eu fui teu parceiro, até hoje eu tolerei as suas loucuras, até hoje eu tolerei os seus desvaneios, até hoje eu tolerei e mandei pessoas, porque eu acreditava que de alguma forma, antes que eu virasse contra você, eu pudesse resgatar você desse inferno de vida que você vive. Diz a Bíblia que Deus levanta o rei da Síria, e ele vem com os seus exércitos, invade Israel, vence o exército de Israel, prende o rei Manassés. E o poderoso Manassés agora, acorrentado, com grilhões, ganchos no nariz, é levado como escravo para a Babilônia. Cadê o poderoso Manassés? Cadê o homem Manassés? E ele é colocado numa masmorra. Ele é preso em cadeias, em tronco. E ele fica ali, preso, prisioneiro das suas próprias consequências. Grilhões que ele mesmo colocou em suas mãos. Que diz a Bíblia que foi Deus que mandou o rei da Síria. Foi Deus que levantou o inimigo. É Deus falando: até hoje eu tentei ser teu amigo, mas a partir de hoje eu mudo de lado. Até ontem eu estava falando contigo, mas a partir de hoje eu vou ser o teu inimigo. E Deus vem e vence, e Deus bate e leva ele escravo. Diz o texto que lá na prisão, lá na masmorra, um ambiente úmido, lúgubre, um ambiente escuro, ambiente onde não tinha quase espaço para se locomover por conta dos grilhões, ambiente onde ele dormia e acordava, defecava, urinava no seu mesmo lugar. Olha a situação do rei Manassés, agora um prisioneiro de guerra, agora um homem incapaz, agora um homem em grilhões. E quem que produziu isso na vida dele? Senão ele mesmo. A gente toma decisões na nossa vida, somos colocados em situações, depois a gente culpa o diabo, a gente culpa o demônio, a gente fala que foi Satanás, mas é uma produção minha, é uma produção sua, são consequências das nossas escolhas. Já dizia um pensador contemporâneo chamado Sartre: o homem é livre e condenado à liberdade, e condenado à liberdade, ele também é condenado e prisioneiro das suas consequências. Se eu sou livre para escolher e deliberar o que eu quero da minha vida, eu não sou livre para escolher e deliberar as consequências da minha vida. Com Manassés não foi diferente. Lá na cadeia, lá na prisão, primeira noite, como todo bandido, como todo criminoso, como todo homem que está em cadeias, ele passa revoltado. Deus? E aí, rei de Israel? Ouvi falar de que o seu Deus é o Deus que libertou o teu povo lá do Egito. Cadê o teu Deus agora? Você não é o rei de Israel?
E aí, rei de Israel, não é você que o teu pai cultuava a Deus? E aí, Manassés, não é você que o teu pai te ensinou acerca de Deus? O teu Deus não é aquele que mandou as pragas no Egito? O teu Deus não é aquele que fez cair o muro de Jericó? O teu Deus não é aquele que deu vitórias maravilhosas e estupendas pelas mãos do rei Davi? O teu Deus não é o Deus de Davi que fez ele unir e fazer de Israel uma grande nação? O teu Deus não é o Deus de Salomão, o homem mais sábio da história? Você não é o rei do povo deste Deus? E quanto mais, de repente, talvez ele ouvia isso dos guardas, mais o ódio, mais a revolta crescia. Deus, que Deus que nada. Se Deus quisesse alguma coisa comigo, eu não estaria aqui, porque é assim que a gente fala. A gente erra, a gente peca, a gente sapeca, a gente tripeca, e quando a gente sofre as consequências, a gente fala, que Deus que nada. Se Deus quisesse alguma coisa, Ele não permitiria ter acontecido isso. Aliás, irmão, talvez só aconteceu porque Deus quer alguma coisa. Já parou para pensar nisso? Diz o texto que esse homem passa a primeira semana preso, revoltado, passa o primeiro mês, e diz a história que ele ficou meses ali preso. Mas com o passar do tempo, olhando para o seu estado, ele percebe que existia talvez alguma possibilidade, não de retornar mais a Israel, não de ser mais o rei de Israel, mas ao menos encerrar a tua vida na prisão com dignidade. E um dia pela manhã, ele se levanta, talvez dobre os seus joelhos da forma com que lhe era permitido pelos grilhões, e sem saber orar a Deus, porque há quase 50 anos ele não orava a Deus, ele faz um pedido ao Senhor: ó Deus, eu reinei 55 anos, comecei aos 12 anos de idade, hoje estou com 67 anos, eu só concluí que a minha vida não valeu de nada, não serviu para nada, eu desviei o teu povo, eu curvei-me diante de ídolos, matei muita gente inocente, sacrifiquei os meus filhos, não tenho mais filhos, não tenho mais uma prole, não tenho mais uma geração, o meu nome se encerra aqui. Porque para um rei naquela época, diferente da gente, irmão, filho simbolizava a perpetuação do nome, perpetuação do reino, e ele mesmo acabou com a perpetuação da sua própria prole. Eu me tornei um homem frio, um homem empedrado, um homem incapaz, me tornei um marido duro, me tornei uma pessoa fria, frígida, me tornei uma pessoa que não consegue se sensibilizar com mais nada. Contudo, Senhor, será que o Senhor pode me perdoar? Ele começa a apresentar os primeiros sinais de que a consciência dele não estava plenamente cauterizada. Ele começa a apresentar os primeiros sinais de que ele não estava morto existencialmente. Ele começa a apresentar os primeiros sinais de que ele se recordava de quem ele pertencia.
Talvez era Deus falando pela boca dos guardas daquela cadeia, falando para ele: você é o rei de Israel. E essa palavra entrou, e nesta manhã, de repente, ele se recordou do que o homem falou: eu sou rei de Israel. E quem é Israel? Senão na história o povo que Deus escolheu para revelar o teu nome e a sua glória para as nações. Então, Deus, se o Senhor pode, tem misericórdia de mim. E ele fez isso a primeira vez. E ao dormir, ele dobrou os joelhos e fez a mesma oração. E pela manhã, ele fez a mesma oração. E de repente agora ele faz no almoço, no café da tarde. Antes de dormir ele ora novamente. E de repente pela madrugada, tomado por um sentimento de uma perturbação, pelos gritos dos filhos que foram mortos nos altares, e ele dobra o joelho, e ele ora a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem Senhor meu Pai, misericórdia de mim, age Senhor meu Pai com perdão para mim. E diz o texto que ele pediu a misericórdia do Deus dos seus pais. Verso de número 13 diz assim: e Manassés fez-lhe oração, e o Senhor se tornou favorável para com ele. São esses atos de graça e de misericórdia que apavora o diabo. Porque nada é mais forte neste mundo do que o amor de Deus. E também o diabo não tem medo de nada tanto quanto ele tem medo desse amor desesperado de Deus. A Bíblia fala que Deus se tornou favorável para com ele. Deus fez favor. A palavra favorável é Deus fez um favor. Ouviu a oração, atendeu-lhe a súplica. É um Deus que até hoje está falando: eu estava te batendo, eu estava te corrigindo, eu revelei tudo, eu coloquei tudo no data show, eu coloquei tudo debaixo do sol, eu trouxe tudo às claras, para que você pudesse ver quem você é. Mas agora, já que você está sinceramente pedindo perdão, agora eu vou ser teu amigo. Agora eu vou te perdoar. Diz o texto que a graça de Deus invadiu aquela masmorra. E um homem quebrantado e de coração contrito, que já cantava no hino, de repente ele se recordou de uma música que a mãe cantava enquanto ele era pequeno, ou o seu pai lhe ensinava enquanto prestava culto a Deus. Ele se recordou do cântico de Davi que falava que Deus jamais rejeita um coração contrito e quebrantado. De repente ele começou a se lembrar das músicas que o seu pai cantava para ele, e das músicas que ele cantou enquanto pequeno. Se ele estivesse vivo hoje, talvez ele cantaria: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, com seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Ele foi tomado por um sentimento de graça, de perdão. Ah, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você perdoaria Manassés? Você perdoaria Manassés? Se o teu marido fosse esse homem, e você assistisse o teu marido matar o teu filho, que você carregou 9 meses, que você sabe da dor que é parir um filho, que você sabe do sonho que é conceber um filho,
perdoaria Manassés? Quem perdoaria um homem como esse? Que filho teria orgulho de ter um pai assim? Quem é teu pai? Meu pai é Manassés. A gente tem alguma dificuldade com o pai, a gente tem até vergonha de se recordar dele. Quanto mais se um pai fosse um diabo em carne quanto Manassés. Qual mãe teria prazer de ter um filho assim como Manassés? Você pare um filho, você cria um filho, você educa um filho e vê ele se desviar, e vê ele se desgarrar, e vê ele se desgraçar na vida, e não apenas desgraçar a sua própria vida, vê ele desgraçar a sua e a vida de todo mundo que está em volta dele. Que mãe teria orgulho de um filho assim? Estou falando isso porque frequentemente a gente encarna essa realidade de Manassés na nossa vida. Frequentemente a gente encarna esse arquétipo de Manassés na nossa existência. Alguns em maior grau, outros em menor grau. E talvez você não tenha matado ninguém, talvez você não tenha feito tudo o que Manassés fez. Mas se você for sincero, se você for alguém que não está com a mente cauterizada, com a mente pedrada, incapaz de refletir, você vai ver que você cometeu muitos erros. Você vai ver que você fez coisas terríveis na vida. Você vai perceber que você desgraçou a sua história. Você vai perceber que você desgraçou a história de muitas pessoas. Você vai perceber que você vai carregar marcas terríveis. Que a tua mãe vai se recordar, que o teu pai vai se recordar, que a tua esposa vai se recordar, que o teu marido vai se recordar, que os teus filhos vão se recordar, das quais você nunca gostaria de se recordar, das quais você não gostaria de se lembrar nunca, mas você vai ser visitado todas as noites pela maldade que você fez. E eu quero em nome de Jesus que você seja visitado mesmo. Porque é só assim que a graça de Deus pode encontrar algum espaço para agir na sua vida, como agiu na vida de Manassés. Sabe, irmãos, é engraçado a gente ouvir essa história. Porque você está aqui hoje, me ouvindo pregar acerca dessa história macabra, e de repente está falando, isso não tem nada a ver comigo. Poderia ser uma outra mensagem. Eu acho que aquele irmão errou no tema hoje. Eu acho que ele estava sem unção, porque o silêncio paira, a suspensão é um fato. A surpresa então na cara de vocês, meu Deus. Mas talvez você não fez o que Manassés fez. Mas uma coisa você não pode negar, irmão. Se Deus perdoou Manassés, você acha que Deus não pode perdoar você? E é aqui que é o ponto central dessa mensagem. Porque se Deus fez graça com Manassés, porque se Deus foi capaz de ir lá no buraco, na masmorra da Babilônia, resgatar esse homem perverso, que eu acho que quando esse homem foi levado para a Babilônia, Israel festejou, irmão. Eu acho que houve festa, fogos, pirofagia, pirotecnia. Graças a Deus que esse homem foi preso. Porque é assim às vezes que as pessoas que estão ao nosso redor reagem a determinadas ações e consequências das nossas escolhas. A gente julga, a gente condena, a gente fala que essas pessoas são pessoas desalmadas. Mas de repente essa atitude nada mais é do que a consequência das nossas ações. E a gente acha às vezes que Deus de repente escolheu naquele dia, naquele momento nos expor, nos chamar a atenção, tratar a nossa vida de uma forma como não tratou nunca ninguém. E você tem bem que se questiona, por que eu?
Graças a Deus que é você. Graças a Deus que era Manassés. Quantas pessoas de repente estão aguardando esse chamado de Deus, esse encontro com Deus, essa mão de Deus estendida no buraco, e Deus escolheu você para pegar pela mão, Deus escolheu você para levantar do chão, Deus escolheu você para tirar desse buraco. Às vezes é importante esse tempo no calabouço, irmão, a gente não quer aceitar. Deus nos leva para a Babilônia, Deus nos chama ao corretivo, Deus nos disciplina, Deus nos ensina, Deus nos bate, e a gente se rebela, a gente se revolta, a gente não aceita a correção de Deus, a gente quer que seja da nossa forma, a gente quer ensinar Deus a tratar com o nosso pecado, a gente quer ensinar Deus a tratar com essa nossa situação, a gente quer ensinar Deus a tratar com o nosso desespero, a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Sabe o que você precisa? O que você precisa é sentar. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa é deixar de peregrinar pela vida achando que tem que ser do seu jeito. E sentar, nem que seja no calabouço, preso em cadeias, para que em algum tempo, algumas semanas, alguns meses ou talvez anos, você tenha a coragem de admitir que você só está nessa situação, desculpa o termo da palavra, pela merda que você fez, pelo erro grotesco que você agiu, pelas escolhas que você fez. Porque eu me recordo que quando eu quase acabei com o meu casamento, irmão, eu não queria estar naquele momento quando Deus me encontrou, eu não queria. Desespero, revolta, orando a Deus para me dar forças para fugir. E Deus falou: não, você vai assentar, você vai fechar a boca, você vai ouvir. Eu vou pôr pessoas do teu lado para te ensinar, para te abraçar, para te corrigir, para falar para você: foi ridículo o que você fez, foi medonho o que você fez, você machucou pessoas, você feriu sentimentos, você brincou com pessoas, isso não se faz. Mas se você quiser continuar, seja homem para ficar quietinho. Falando isso porque a pessoa que falou isso para mim está aqui hoje. E eu fiquei, irmão. Graças a Deus eu fiquei, irmão. Graças a Deus eu fiquei. Com todo o sentimento de revolta eu fiquei. Com o desejo de ir embora eu fiquei. Com o desejo de jogar tudo pro alto eu fiquei. Mas um dia o Espírito Santo me visitou, encontrou alguém desesperado, ajoelhado, pedindo: Senhor, se existe alguma esperança, me ajuda. Já fiz tanta gente sofrer, eu não quero repetir os erros do meu pai, eu não quero fazer do meu casamento um inferno que meu pai fez no casamento com a minha mãe. Eu não quero errar com a minha filha como meu pai errou com a gente enquanto pai. Irmão, dói ficar sentado, dói ser corrigido, dói você estar sofrendo no desespero e você não ouvir a palavra de Deus. E na verdade Deus está falando aqui, nós estamos entupidos, nós estamos pedrados e não queremos ouvir, a gente quer ouvir Deus na nossa maneira. Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje em nome de Jesus. Que o Espírito Santo seja capaz de penetrar no mais profundo do teu buraco, nessa alma aí cansada, nessa alma esfrangalhada, nessa vida quebrada, e falar para você que existe possibilidade de voltar, ao menos viver,
Se nós pudermos voltar para a vida, irmão, levanta a mão e dá glória para Deus que já está de bom tamanho. Se a gente puder voltar para a família, levanta a mão e dá glória a Deus que já está de bom tamanho. Mas a gente é exigente demais, né, irmão? O que Deus não nos propõe, a gente não aceita, a gente quer a nossa maneira. Graças a Deus, que Deus é Deus. Graças a Deus que Ele não se deixa se envolver com arrogância e prepotência humana. Pelo contrário, a Bíblia fala que Ele abate o soberbo, mas resgata do buraco o humilde, aquele de coração contrito e quebrantado. Talvez você está aqui sentado e falando: Juliano, eu não pequei. Aliás, eu sou aquele menininho do ônibus. Eu nunca roubei, nunca matei, estou trabalhando, nunca fiz mal para ninguém, mas estou aqui sofrendo. Você está aqui, e essa mensagem não tem nada a ver com você. Você fala: legal a mensagem, muito emotiva, mas para mim, talvez você não tenha errado, mas Deus também tem uma palavra para você, irmão. Talvez você está envolvido em uma situação que não foi você que escolheu. Talvez pessoas te envolveram. Talvez você foi levado para uma situação de cadeias, de sofrimento, de limitações, porque outras pessoas erraram, ou porque a vida de alguma forma foi extremamente agressiva, foi extremamente violenta, foi extremamente sem nenhum pudor, surpreendeu você no meio do caminho, te assaltou na estrada, te arrebentou e te deixou à margem, e você está aqui. Você não errou, mas a vida te esfrangalhou. Você não errou, mas a vida de repente tirou de você aquilo que você mais amava. Talvez a vida te levou para uma situação que você nunca imaginou estar. Talvez a vida está fazendo viver uma experiência no qual você talvez já desejou até a morte. Essas pessoas estão num buraco existencial. Talvez a oração seja: Deus, volta logo, não aguento mais. Talvez você já tenha até tentado tirar a sua própria vida. Talvez o ambiente que você tem vivido dia a dia seja um ambiente de morte, seja um luto existencial constante, uma incapacidade de se encantar com a vida por causa da dor que você sofreu, por conta da situação que você viveu. Talvez você está aqui, e à semelhança de Manassés, você não errou talvez, mas você também suplica a Deus misericórdia, mas você percebe o sol nascer todos os dias, você percebe o sol se pôr todos os dias, e a dor aumentar a cada dia, o desespero pela incerteza aumentar a cada dia. Talvez você está num buraco de depressão terrível. Eu experimentei durante um curto espaço de tempo esse sentimento. Antigamente eu não acreditava tanto, mas quando eu passei na minha pele, irmão, que desespero que é. Ouvir barulho de carro na porta de casa e você correndo na janela para você abrir a fresta e fechar. Medo de quê? Não sei. Uma alma desesperada, uma alma aflita, e você busca recursos de todos os lados, em todas as pessoas, mas ninguém é capaz de consolar você. Ninguém é capaz de conseguir te compreender na sua dor. Ninguém é capaz, porque ninguém viveu a experiência que você viveu. A vida, ela é subjetiva a cada um. A vida, ela é pessoal. A dor, ela é pessoal. Por mais que eu queira me condoer com você, por mais que eu queira ter compaixão de você, eu nunca vou sentir a tua dor. Eu não sei o que você está sentindo. Mas existe uma palavra de Deus para você também hoje à noite.
mesmo nesse inferno existencial que você está vivendo, mesmo nesse sentimento de morte que você está experimentando, Deus pode resgatar você. Só te peço uma coisa: não deseje por livre e espontânea vontade permanecer no sofrimento. Porque existem pessoas que têm todas as razões para estar sofrendo. Existem pessoas que têm todos os motivos para o luto. Existem pessoas que têm todas as justificativas para sentir o que está sentindo. Mas também existem pessoas que fazem da depressão, da dor, do luto, uma doença crônica do qual ela não quer sair. Ela não deseja sair. Eu te peço em nome de Jesus, saia desse luto hoje, saia dessa dor hoje, seja capaz de sinceramente dobrar o seu coração a Deus e falar: Deus, chega, está doendo, estou vivendo, estou sobrevivendo, os dias estão passando e essa dor não passa, mas hoje em nome de Jesus vai ser o último dia. Amanhã eu vou me levantar, amanhã eu vou lavar o rosto, amanhã eu vou tomar um banho e amanhã eu vou voltar para a vida, porque o Espírito Santo de Deus é o único que pode te consolar, e o poder da graça de Deus é o único que pode te pôr de pé, e o Espírito Santo de Deus é o único que pode te fazer permanecer na vida. Eu te peço em nome de Jesus, você dê ouvido à palavra de Deus nessa noite. Pessoas que insistem nessa auto-vitimização, essa manutenção da doença, ela inviabiliza a existência, ela inviabiliza a convivência, ela inviabiliza essa convivência humana e social. Eu não estou falando que você não tem o direito de chorar. Chora. Alguém disse que as lágrimas lavam a alma. E o que falta para a gente em muitas ocasiões é a coragem de pôr para fora o choro. É a coragem de pôr para fora as lágrimas. É a coragem de pôr para fora o desespero. Tomara Deus encontre oportunidade no teu coração hoje para você sair desse estado de auto-vitimização, porque Deus não nos chamou para ficarmos prostrados diante da vida. Deus nos chamou para enfrentarmos a vida com bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que a igreja fala não é verdade. Não é vocês também vencerão, porque vocês não têm poder de vencer. Pelo contrário, a vida vai te bater todos os dias. Juliano, não era uma palavra de ânimo? Não. É palavra de Deus. E a Bíblia fala que você vai ter aflição. Mas a graça de Deus, ela te dá a capacidade, na certeza de que Deus já sofreu e já venceu o sofrimento e as aflições. Então eu posso levantar pela manhã e enfrentar a vida com bom ânimo, enfrentar o luto com bom ânimo, enfrentar a dor com bom ânimo, enfrentar o desespero com bom ânimo, na certeza de que eu já estou e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é uma bênção para a igreja. Primeira vez que eu falo isso em toda a minha história. Isso é uma bênção para a igreja. Saber que é Deus que te mantém de pé. Saber que é Deus que te sustenta. Porque Deus não te chamou para ficar prostrado. Para encerrar, talvez você esteja aqui falando: meu Deus, será que existe possibilidade de retomar o caminho? Irmão, eu não sei se Deus vai agir com você como agiu com Manassés. Diz a Bíblia
que Deus pega Manassés e faz ele retornar a Israel. Diz a Bíblia que Deus restitui o reino a Manassés. O que ele pediu no calabouço foi perdão. O que ele recebeu foi graça. O que ele pediu no calabouço foi misericórdia. E o que ele recebeu foi favor. Esse Deus que sempre dá abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É esse Deus que age com uma graça do qual muitas vezes nós nos surpreendemos e às vezes nos ofendemos. Mas Deus não está nem aí para o que você pensa acerca dele. Ele derrama graça, ele derrama amor, ele se transborda em favor. Diz o texto que ele volta para Jerusalém. Deus dá o reino de volta para ele. Ele foi capaz de ter outros filhos. Ele foi capaz de ver o teu nome percorrer a história. Ele reconstruiu o culto a Deus, limpou o templo de Deus e restabeleceu em toda Israel o culto ao Deus dos seus pais. Talvez hoje Deus encontre espaço na sua vida. Talvez hoje Deus ponha um fim no teu sofrimento, neste que está te doendo a alma, e te dê forças para enfrentar os que virão. Tomara Deus, através do teu espírito, consiga moer o teu coração. Ou para outros que estão vivendo outras circunstâncias, outras aflições, outras dores, tomara Deus possa reconstruir o teu coração. Porque talvez você nem coração, talvez não tenha. Talvez você tenha olhado a vida com tanta insensibilidade. Talvez você tenha perdido a vontade de viver. E tomara a Deus, Ele possa pegar os cacos da sua alma e reconstruir quem você é através da graça de Deus. Eu estou aqui em nome de Jesus para falar para você que hoje pode ser o dia da tua mudança. Pode ser o último dia que você vai chorar. E se eu posso te dar um conselho, volta para casa e chora, irmão. Não ouve essas pessoas babacas, que tem um monte, que não conseguem discernir a nossa dor e vira para a gente e fala: não chora. Você sabe o que eu estou passando? Você é capaz de discernir o que eu estou sentindo? Então não me fale que eu não tenho direito de chorar. Eu falei isso no enterro da sobrinha da Aline. Como não chorar com a perca de um filho? Quem virar para você e falar: não chora? Esse é louco. Chora. Claro que chora. Porque dói. Como não falar para uma mulher que acabou de se separar: não chora? Deus tem algo bom para você. Tem bons cambal. Você não sabe o que eu estou sentindo aqui. É ser deixada. É ver o marido fazer a opção por sair e te largar sozinha com a tua casa. Você não sabe. Então não fale para mim não chorar. Ah, você não sabe como que é o meu marido. Não chora. Deus pode trabalhar no coração do teu marido. Deus pode sim, mas a dor é hoje. E está doendo. E chora. Em nome de Jesus, chora. Porque bem-aventurados são os que choram, porque encontrarão consolo. Volta para casa e chora. Volta para casa e derrama a sua alma. Talvez hoje aqui pode ser esse momento de choro. Mas amanhã, quando você se levantar, irmão, tenha coragem de, em nome de Jesus, falar, enxugar a lágrima
Está doendo, vai ser difícil, mas a vida precisa continuar. Deus tem novas coisas preparadas para mim. Deus tem novas experiências preparadas para mim. Deus pode trabalhar no coração do marido, pode trabalhar no coração da esposa, pode trabalhar no coração dos filhos. Deus pode te dar outros filhos. É claro que não vai substituir o teu outro marido, não vai substituir no seu sentimento, a dor é imensa, mas Deus pode suprir a tua falta. Vai para a vida amanhã, volta para o teu trabalho, cuida dos filhos que ainda tem, dá atenção para a mãe que você ainda tem, não se esquece dos irmãos que estão ao lado, e acredite de que Deus é o Deus que pode fortalecer os seus passos. É passo a passo, é pé a pé, é dia após dia. E quando você se der conta, você vai ter um dos maiores testemunhos para dar, maiores experiências para contar. Eu fico imaginando o que esses filhos de Manassés escutaram depois. Ah, irmão, vamos viver. Deus tem muito mais para a gente ainda, e quando eu digo muito mais, eu digo é de vida. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele veio para te dar vida, e vida abundante, vida todo dia, vida ao acordar, vida ao sair para o trabalho, vida ao se sentar numa mesa, vida ao tomar banho desejoso de voltar para a igreja para ouvir uma nova mensagem, vida pelo prazer de retornar para casa, porque hoje a casa é local de luto, é local de dor, mas Deus pode fazer da tua casa um ambiente de vida, e vida com abundância. Essa é a promessa de Deus, essa é a prosperidade de Deus, essa é a bênção de Deus. Deus pode fazer você viver vida abundante. Eu não sei o que Deus pode fazer com você depois, como vai ser, quais serão as circunstâncias, as condições. Sinceramente, irmão, uma das coisas que eu falei para Deus, está doendo demais, mas se o Senhor me der uma chance, se o Senhor me der mais uma oportunidade, o que o Senhor me der está bom, serei grato, porque nem vida merecia. De poder continuar casado, e poder ver a minha esposa falar, eu te perdoo, está doendo, me tolera, porque está doendo. E eu vou falar o quê? Vou cobrar? Não era nem para estar casado, irmão. Tolera o tempo que for necessário. Fica o tempo que for necessário. O que Deus preparar para mim tá bom. Eu cheguei a falar, nunca mais quero subir num púlpito para pregar. Por quê? Só de estar sentado ouvindo a palavra de Deus, para mim, tá bom. Se Ele não quisesse me dar nunca mais o microfone, estava de bom tamanho, perto do que eu fiz. Manassés não pediu o reino de volta. Manassés pediu perdão. E nessa noite, em nome de Jesus, o que você precisa é pedir perdão. O que você precisa é pedir uma oportunidade de graça. Deus, faz favor na minha vida. Graça é favor imerecido. Ah, irmão, se Deus encontrar sinceridade no teu coração, você não tem noção do que Deus pode fazer com você. Ainda que seja passar o tempo que for, não importa o tempo, só de poder viver, esse é o melhor presente que Deus poderia nos dar. Só de poder acordar pela manhã e abraçar a esposa é o melhor presente. Já poder pôr a mão na cabeça da filha e falar Deus te abençoe é o melhor presente.
Só de poder vir, sentar e ouvir Deus falar é o melhor presente. O que Deus fazerá mais é graça. O que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu. A sua graça em Cristo Jesus. Fique de pé comigo. Curva sua cabeça, feche os olhos. E se você ouviu essa palavra e em algum momento você percebeu que tinha algo de Deus para você, que você possa pedir para Deus e falar para Ele essa oração de Manassés: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou ser humano. Me perdoa porque eu sou todos os dias visitado pela ansiedade. Me perdoa porque na minha humanidade eu não gosto de sofrer. Me perdoa porque na minha humanidade a dor é horrível. Gostaria de não estar sofrendo. Gostaria de não estar sentindo dor. Gostaria de não estar chorando. Me perdoa porque eu não gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. Me perdoa porque eu não gostaria de ter feito o que eu fiz. Ah, irmão, tomara Deus consiga encontrar hoje, em nome de Jesus, um coração contrito e quebrantado. Não um arrependimento superficial de palavras, mas um arrependimento sincero. Um desejo de viver, um desejo pela vida. Então ore a Deus me ajuda. O que eu desejo é a morte, mas a tua palavra diz que o Senhor me chamou para me dar vida e vida com abundância. E se é o que o Senhor tem para mim, é o que eu recebo. O meu desejo é nunca sair desse buraco que eu estou. Mas se o Senhor estendeu a tua mão até a mim, eu saio dele hoje em nome de Jesus. Eu nunca gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas se o Senhor disse que existe graça para mim, eu recebo em nome de Jesus. Faça essa oração ao Senhor.